Nós aprendemos muitas coisas, não? Aprendemos muitas coisas, temos aprendido muitas coisas, o quanto é importante fazer parte de uma igreja, o quanto é importante ser igreja, amém? Relembrando que a igreja não são os prédios, as estruturas, a igreja somos nós, fala aí, a igreja sou eu, amém? Você é membro do corpo de Cristo, você é igreja, portanto, nós somos corpo de Cristo e temos Cristo como nosso cabeça. E essa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, como ser igreja. E nós vamos ler eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus capítulo 25, que vai falar sobre uma parábola. Vamos ler. Vocês que estão aqui, abram suas Bíblias. Você que está em casa também. Nós vamos passar alguns textos. Uns eu vou pedir para você ler, outros eu só vou mencionando. Você vai acompanhando em casa aqui pela tela. Aqui que estão na igreja. Glória a Deus pela tua presença aqui, irmão. Você pode acompanhar no telão. Amém? Vamos começar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, fala assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, amém? Esse texto, essa passagem, Jesus estava, quando ele ministrou esse assunto, ele estava assentado no Monte das Oliveiras. Quando ele falou aos seus discípulos, e ele estava ministrando sobre os acontecimentos da segunda vinda. Depois que ele voltasse, ele estava falando do final do tempo. E essa parábola, ela representa, dessas 10 virgens, ela traz uma mensagem para a nossa vida, para mim e para você, meu irmão, de alerta. Amém? Esta é uma mensagem de alerta. É alerta. Se tivesse coisa assim, poderia, sabe aquele alerta? Um símbolo grande? Esta é uma mensagem de alerta. Primeiro, para que eu e você nos despertemos espiritualmente. Amém? É importante isso. Por quê? Porque como igreja nós precisamos ficar alertas. Avisa aí para o teu irmão, olha aí, fala com o teu irmão, você precisa estar alerta. Você precisa se preparar. Amém? Você tem que estar preparado, meu irmão. Você precisa estar preparado. Eu preciso estar preparado. Isso é fundamental. Precisamos ter isso muito, muito ciente, muito claro nas nossas mentes. Nessa parábola, as virgens prudentes, elas representam quem? Elas representam as pessoas que ouvem o Evangelho, que se convertem
e se preparam para a vinda de Jesus. Quando o noivo chegou, olha só, quando o noivo chegou, não foram apanhadas em surpresa. Elas estavam dormindo, não estavam? Porque às vezes passa assim, a gente está lendo ali rapidinho, mas as 10 virgens dormiram. Não foram só as 5, as 10 dormiram. Só que quando o noivo chegou, elas acordaram e elas estavam preparadas. Mais do que focar no óleo, nessa questão, hoje eu quero destacar o seguinte: elas estavam preparadas. Amém? Elas estavam preparadas para aquele momento. Eu e você precisamos estar preparados como igreja. Isto é fundamental. As tolas, elas representam quem? Elas representam as pessoas que, ouvindo o evangelho, não mudam de vida. Elas se convertem, elas estão na igreja, mas elas não mudam de vida. Não se preparam. Fica o tempo todo adiando o processo de mudança. Depois eu faço, depois eu mudo, depois vai acontecer, depois, espera mais um pouco, depois eu vou deixando, não, sempre vai adiando. Elas conhecem o que precisam mudar, elas são ministradas no que elas precisam mudar, elas conhecem a palavra de Deus e o que precisa ser feito, mas elas ficam sempre postergando. Essas virgens foram apanhadas, sabe no quê? Na sua insensatez. Porque elas foram por uma vigília, mas não levaram óleo. Elas poderiam ter comprado óleo quando perceberam antes, mas deixaram para comprar somente quando pediram para aquelas outras virgens, falaram: compartilhe aqui um pouco do seu óleo. Gente, elas tinham recursos para comprar os óleos. Elas tinham recursos, tanto que quando elas pediram para as outras virgens, as virgens não cederam e elas foram comprar, só que já era tarde. Não faltou recurso, faltou estar atento, faltou estar vigilante, faltou estar preparado, faltou ter muito claro o que precisava ser feito naquele momento. E quem representa o noivo? O noivo representa Jesus aqui. Ele que virá buscar a sua noiva. E a noiva, ela é descrita de uma forma, vamos ler lá em Efésios 5, no capítulo 25. Diz assim, olha, 5:25, fala assim: apóstolo Paulo representando a igreja começa a falar: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo, e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Diz aí: eu sou a igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Jesus vai vir buscar a igreja gloriosa. Amém? Nós precisamos ser a igreja gloriosa. Amém? Ficou meio assim? Olha só, se a gente lê esse texto aqui, a gente entende que Jesus já preparou o caminho, sim ou não? Jesus já preparou todas as coisas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus já preparou todas as coisas. Ele já deixou tudo preparado para que nós alcancemos a condição de sermos chamados ou colocados como igreja gloriosa. Amém? Essa igreja gloriosa somos nós.
Amém? Tem gente que está no amém, amém. Por quê? Porque eu imagino o seguinte, você está pensando aí, sim ou não? Ah, meu irmão, quando eu fui ler esse texto aqui, eu confesso, como todo mundo fala, a pregação vem primeiro para quem está ministrando, amém? Eu não estou fora de nada do que vai ser ministrado aqui, do que o Espírito Santo vai falar conosco. Eu sou um canal só de Deus. E eu também preciso entender, eu sou essa igreja gloriosa? Estamos preparados para a vinda de Cristo? Você está preparado, meu irmão? Dura essa palavra, hein? Fala assim, esse pastor vai substituir o apóstolo André, vai subir aí e vai vir com essa conversa. Ô pastor Marcelo. Não é? A gente está preparado, meu irmão? Mas olha, o Espírito Santo é tremendo e é grandioso, é maravilhoso. E antes de nós acharmos ou nos julgarmos ou nos colocarmos se estamos preparados ou não, eu gostaria de com vocês analisar alguns pontos da palavra de Deus que vão indicar se eu ou você estamos preparados ou não. Esses pontos nós precisamos considerar fundamentais para que nós podemos ou estarmos preparados para a vinda de Cristo, para nos tornarmos essa igreja gloriosa de Jesus. Jesus vai te buscar, meu irmão. Ainda há tempo. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque você está aí ouvindo essa palavra. Ainda dá tempo, ele não voltou ainda. Ele pode voltar daqui a um tempinho. Mas ele não voltou ainda, então há chance para nós. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de aqui discorrer alguns pontos. O primeiro deles é o amor. Jesus disse que, quando questionado pelos fariseus qual era o principal mandamento, Jesus falou que era para amar o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse era o primeiro mandamento. E o segundo era, semelhantemente a esse, amarás o teu próximo. O teu próximo. Deus é amor. Amém? O apóstolo João disse isso lá na sua primeira carta, ele disse isso, Deus é amor, Deus é amor, e ele discorreu alguns pontos, olha só, o que está lá no capítulo 4, no versículo 11, diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, senão nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, no versículo 17, tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Meu irmão, amar é fundamental. Quando amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, isso não só de palavra, mas como atitudes, nós demonstramos que nós somos verdadeiramente da mesma essência do nosso Pai. Amém? A demonstração, se nós estamos preparados, o primeiro item é o seguinte: como você tem amado? Como você tem demonstrado esse amor? Nós não podemos dizer que amamos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, aqueles que cruzam a nossa vida, se nós, pelo menos, meu amigo, não falamos de Jesus Cristo para essa pessoa. A demonstração maior de amor de Deus foi entregar Jesus para que Ele, o Filho unigênito, morresse, para que através de Jesus, todos nós pudéssemos novamente chegar ao trono do Pai. O que nós temos feito com esse amor? Eu e você, meu irmão, nós precisamos demonstrar o nosso amor falando de Jesus a todo tempo. Porque não pode haver
E não haverá tempo suficiente para algumas pessoas se nós não falarmos. Nós não sabemos o que vai acontecer com aquele familiar que hoje não aceita Jesus, com aquele amigo, com aquele colega. A demonstração do amor é um princípio e é um dos pontos que vai mostrar se eu e você estamos aptos e preparados para sermos a igreja gloriosa de Jesus. Amém? Outro ponto importantíssimo: santidade. 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 Ser santo é ser separado do mundo, é ser separado do pecado. Nós vimos lá no versículo 27 do capítulo que nós lemos de Efésios 5, que Jesus vem buscar uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Aí você pode falar assim, então, já no segundo ponto aí, pastor, eu já dancei. Amém? Não. Misericórdia. Misericórdia. Sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Mas, meu irmão, se tocou no teu coração agora, esse é o primeiro ponto. Você precisa reconhecer que está pecando. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Não tem como você se arrepender de um pecado que você não reconhece, que você acha que é normal. Há tempo de se arrepender. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós, em determinado momento ou na situação, nós podemos pecar. A palavra diz que se você sabe que uma coisa é certa e não faz, você já está em pecado, meu irmão. Não precisa nem fazer coisa errada, é só de deixar de fazer a coisa certa. Você já está em pecado, eu já estou em pecado. Por isso que nós precisamos entender que o pecado na nossa vida não pode ser um hábito. O pecado na vida do crente, do cristão, tem que ser acidente. Amém? O pecado tem que ser acidente. Porque a prática do pecado, a constância em desobedecer os princípios, é que é o real problema. Por quê? Porque quando a pessoa começa a pecar, quando o cristão começa a pecar e achar que aquilo não é mais nenhum problema, ele abre um monte de porta. Meu irmão, lá em Isaías 59, 2, diz que o pecado, que as iniquidades faz separação de nós, de Deus. Não é nós nos separamos de Deus. Não é que Deus se separa de nós nos separamos de Deus. Quando pecamos, nós nos separamos de Deus. Sabe, eu e você precisamos avaliar se muitas coisas que não estão acontecendo na nossa vida, não é porque nós estamos dando brechas, estamos pecando. Não há comunhão com Deus no pecado, meu irmão. Mas só que Deus mesmo, aí no capítulo 1 da primeira carta de João, ele fala assim, no versículo 9, ele deu uma solução para a nossa vida. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É tempo de confessar, é tempo de se arrepender. Ainda há tempo. Precisamos confessar, precisamos reconhecer e abandonar a prática do pecado. A iniquidade não pode mais fazer parte das nossas vidas. Acostumar com aquele pecado não pode mais fazer parte das nossas vidas. Meu irmão, Jesus pode voltar hoje ainda. Nós não sabemos. Só Deus sabe, só o Pai. Nem Jesus sabe. A palavra diz que só o Pai sabe qual que vai ser o momento. Então nós precisamos entender isso. O pecado não pode fazer parte das nossas vidas. Amém? Outro ponto importantíssimo. Lá na primeira carta de Paulo a Coríntios,
no capítulo 3, no versículo 10, a palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Esse fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento. O apóstolo Paulo estava falando, eu ministrei, eu dei o fundamento. Mas cabe a cada um de nós, a cada um daqueles que ouviram, a cada um dos membros da igreja, a cada um de nós que somos filhos de Deus, edificar a nossa casa. A edificação será nossa. A edificação será minha. Eu é que vou me edificar. Essa responsabilidade é nossa, individual, meu irmão. Amém? Muitas vezes a gente fica esperando que as coisas vão acontecer. Deus já fez tudo, meu irmão. Deus já fez tudo. Nós precisamos tomar posse disso e precisamos agir. Deus já nos deu a forma de nos edificarmos. Por exemplo, ouvir e praticar a palavra é fundamental para nos edificarmos. Mateus 7,24, olha o que diz Jesus falando: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus estava falando assim: você ouve a palavra, você lê o entendimento, você escuta, aí você edifica. A palavra de Deus é um dos grandes recursos para a nossa edificação. Mas não basta só ouvir a palavra, temos que praticá-la. É importante praticar. O apóstolo Tiago disse: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu e você precisamos praticar aquilo que já conhecemos. Amém? Sabe qual é a parte da Bíblia que funciona para mim e para você? É aquela que cremos e praticamos. Essa é a que funciona, meu irmão. É essa que funciona. Nós temos que crer e temos que agir. As Escrituras vão ser ferramentas para a nossa edificação. Outra ferramenta importantíssima para a nossa edificação, que está lá em Judas, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo de Deus. Quantos cristãos temos aqui? Quantos nós, permita falar aqui, pode ser que alguém nunca tenha ouvido esse texto aqui, que esteja pela internet ou que esteja aqui, se tem algum visitante, mas quantos de nós já não ouvimos isso? Quantos de nós não sabemos que a oração em línguas nos edifica, nos aproxima do Espírito Santo de Deus? Agora, quanto que eu e você dispomos do nosso tempo para orar em línguas? E a oração em línguas nós podemos fazer o tempo todo, meu irmão. Nós não precisamos, você pode até separar, reservar um momento específico, mas não, você pode fazer o tempo todo. E isso é uma ferramenta fundamental para nós nos edificarmos. E muitas vezes nós desprezamos isso. E sabe o que acontece quando nós não criamos esse relacionamento com o Espírito Santo? Nós não o ouvimos falar conosco. Nós não reconhecemos a voz do Espírito Santo. É importante você ter comunhão com o Espírito Santo. É importante você orar em línguas. Você vai começar a ficar mais sensível à ação do Espírito Santo na sua vida. E você vai começar a seguir os caminhos e o entendimento do Espírito Santo para tudo que você precisa fazer. Tudo, meu irmão, tudo.
Não só para as coisas espirituais, para as coisas naturais, o tempo todo. O Espírito Santo está para nos aconselhar, amém? Glória a Deus por isso. Precisamos também vigiar e orar com entendimento. Olha só o que está descrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 36. Jesus dizendo: vigiais, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você vai se edificar e vai se tornar essa igreja gloriosa quando você estiver praticando a oração, quando você esteja vigilante. Eu e você, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos orar, nós precisamos entregar um tempo de qualidade para Deus, amém? Muitas vezes nós começamos a entender a prosperidade de Deus e reservamos apenas 10% do nosso salário, mas quanto você tem reservado do teu tempo para Deus? Quanto que eu tenho reservado? É um tempo de qualidade? Muitos ais vão ser substituídos por glória a Deus quando nós estivermos atentos à voz do Espírito Santo e à voz de Deus na nossa vida. Amém? É importante isso. Assim nós vamos nos edificar. Mas também, outra forma de nós estarmos preparados é servindo e cuidando das coisas de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, os seus membros em particular. Cada membro, meu irmão, cada um de nós somos separados e temos uma função no corpo de Cristo. Amém? É importante nós entendermos isso. Você foi escolhido por Deus e você tem uma função no corpo de Cristo. Você não está simplesmente para observar o reino de Deus. Você está para participar e funcionar no reino de Deus. Dê um glória a Deus aí por isso. Você já pensou o quão importante é você para Deus? Porque Deus podia ter feito todas as coisas e desprezado nós. Deus não nos desprezou. Olha, você pode ser desprezado por todas as pessoas no mundo. Deus não te desprezou. Você pode ter aí alguma coisa ainda no teu coração de achar que você é menor que os outros, mas Deus não te acha menor, meu irmão. Deus te deu uma função nessa terra, deu uma função no reino, deu uma função no corpo de Cristo, e Ele espera que eu e você sirvamos a eles e pratiquemos e vivamos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? É importante isso. Nós precisamos viver e praticar a obra de Deus. Nós precisamos estar cumprindo aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Você precisa servir e cuidar da obra de Deus. Por quê? Porque o quinto ponto aqui para a gente entender se nós estamos ou não preparados é: o que você tem priorizado? Quais são as suas prioridades, meu irmão? Quais são as minhas prioridades? Nós temos realmente colocado a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Mateus 6,33, muitos de nós já sabemos de cor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Quando temos que fazer alguma coisa, quando somos convocados a fazer alguma coisa para o reino de Deus, como que nós agimos? Qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? É importante entendermos isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo que conquistarmos nessa terra de material vai ficar aqui. Tudo. Tudo vai ficar aqui.
As únicas coisas que vão permanecer são aquelas coisas que nós fizemos em prol do reino de Deus. As vidas que forem alcançadas através do seu ministério, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está cumprindo, essa você vai levar para o céu, meu irmão. Amém? O demais, você pode viver uma vida boa aqui. Você pode viver uma vida aqui. É importante, Deus, e não há nenhum mal de nós buscarmos as coisas e vivermos aqui. Nós estamos aprendendo na semana e nas células, o quão é importante termos uma vida abundante e próspera. Deus deseja isso para as nossas vidas. Mas importante também é para cada um de nós entendermos que Deus tem que ser prioridade para nós. Deus, o reino de Deus tem que ser prioridade para as nossas vidas. Amém? Tenha isso muito claro. Nós temos esses 5 pontos para entender. Se nós estamos, para responder, entender e responder a questão, eu estou preparado? Eu estou preparado para essa convocação de Jesus? Para ser colocado e chamado Ele como igreja gloriosa? Jesus vem buscar essa igreja gloriosa. E esse momento nós não sabemos, meu irmão. Tenha muito claro isso. Às vezes nós vamos vivendo, vai falar, isso aí vai acontecer, eu vou viver, mas nós não sabemos. Nós não podemos ser iguais ou ter iguais, comportamento igual daquelas virgens, que são chamadas de loucas, tolas, insensatas, dependendo da tradução. Nós não somos isso. Amém? Amém. Muito pelo contrário. Por isso nós precisamos entender isso. E precisamos viver e verificar na nossa vida hoje, se estamos vivendo como essas vidas, como essas virgens. Você não é essas virgens, amém? Você não é. Mas muitas vezes eu e você podemos ter ou estar vivendo comportamentos semelhantes a dessas virgens insensatas. E como nós percebemos isso, meu irmão? Nós precisamos ser como aquelas virgens que estavam lá, vigilantes, que tinham preparado óleo, que tinham levado óleo. Por isso, nós hoje, diante desses temas, precisamos entender. Nós estamos praticando o amor como Deus espera que nós amemos? Nós estamos separados da prática do pecado? Temos buscado verdadeiramente uma edificação diante de Deus? Ouvindo, praticando a palavra, orando em línguas, orando em entendimento, separando um tempo realmente de valor, um tempo do nosso dia, na nossa correria, realmente que vale a pena para nos entregar e nos colocarmos diante de Deus? Estamos servindo e cuidando das coisas de Deus verdadeiramente com amor? Estamos priorizando o seu reino? Meu irmão, Jesus espera você. Amém? Você que está nos ouvindo aí, Jesus espera você. Jesus espera que você esteja preparado para que quando Ele venha buscar a igreja gloriosa, você esteja no meio desses que vão subir com Ele. Amém? Dê um glória a Deus aí. O último texto para encerrarmos, que está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim, no versículo 8: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Deus é longânimo para conosco, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum ou que alguns se percam. Deus não quer que nós nos perdamos, Deus quer que nós estejamos nos seus caminhos. Deus espera que todos nós estejamos e façamos parte da igreja gloriosa, senão que todos venham a arrepender-se. Essa noite, meu irmão, as nossas vidas, nós precisamos examinar as nossas vidas, precisamos verificar se estamos em falta em algumas áreas, e orarmos a Deus e nos arrependermos. Esse é o desejo de um Pai para as nossas vidas. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos, que todos nós estejamos preparados para e sejamos esta igreja gloriosa de Jesus. Por isso, é necessário reconhecer hoje se estamos vigilantes ou agindo de forma imprudente. Ninguém pode apontar isso para nós, só nós podemos. Nenhum pastor, nenhum discipulador, nenhum apóstolo, nem Deus aponta isso. Deus nos dá a oportunidade de reconhecer.